Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2. Dessa feita, nós iremos ler dos versos 13 até o versículo de número 17. Evangelho de Marcos, capítulo 2, do verso 13 ao verso 17. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo a leitura das Sagradas Escrituras em sua Bíblia. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Amém. Pai, nós louvamos o Senhor pela Tua palavra, por mais uma vez, juntos aqui, lermos a Santa Palavra, queremos aprender do Teu Espírito. Ajuda-nos essa noite, Pai, mais uma vez, a fim de que o Teu nome seja magnificado em nossas vidas. Nosso amor aumente por Ti, nossas afeições sejam enternecidas, nosso coração incendiado de amor pela beleza de Cristo, e possamos viver o mistério da piedade, Cristo, Filho do Deus vivo, revelado em carne, Deus, homem, para que tenhamos comunhão com o Senhor, andemos em novidade de vida. Faz maravilhas essa noite, nos ajuda, Pai, nós te pedimos mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, em nossos sermões anteriores, nós vimos que Marcos destacou dois sinais operados pelo Mestre, né? Os irmãos lembram bem, e se encontra no capítulo 1, versículo 40, até o versículo 45, a cura de um leproso. Nós já passamos por esse texto, bem como na semana anterior, ou seja, no nosso sermão anterior, nós consideramos a cura de um paralítico, né, em Cafarnaum, conforme se encontra na sua Bíblia. É importante lembrar que nós ressaltamos aqui, no princípio de nossos sermões, que tais sinais não são escolhidos aleatoriamente. Ou seja, não é algo sem propósito, não é uma coincidência que Mateus, Marcos e Lucas registrem os mesmos sinais. Isso tem algo a ver, quando você lê um pouco mais sobre teologia do Novo Testamento, a questão sinótica dos evangelhos, a visão em conjunto que os evangelistas têm, principalmente os 3 primeiros evangelhos. Mas o fato é que esses sinais são conduzidos, de fato, a escolha desses sinais, por inspiração divina. E eles estão em contexto, de fato, eles estão em harmonia com o contexto e visam nos transmitir verdades eternas. Eu creio que essa é uma das percepções muito maravilhosas, uma percepção muito maravilhosa que a gente pode ter do Evangelho. Eu não esqueço quando eu vi um pastor, eu fazia seminário, ele pregando, e a maneira como ele observou a intencionalidade do autor em organizar sinais, situações, e visavam transmitir para nós mensagens eternas. O que então nós percebemos ao analisarmos o quadro apresentado por Marcos?
Então nós vimos que o Senhor faz muitas curas, está relatado desde o capítulo 1, que as pessoas chegaram à porta da casa de Simão, ele curou a todos, mas de repente, depois daquele momento de se levantar à alta madrugada e buscar a Deus, Marcos registra a cura de um leproso, na sequência a cura de um paralítico. Né? E na sequência ele registra o chamado de Levi, ou seja, o chamado de Mateus, o autor, né, do primeiro evangelho que nós conhecemos. O que nós podemos perceber? O que é que Marcos quer nos mostrar aqui? Isso é um paralelo que as Escrituras apresentam para nós. Que o homem se encontra doente. Isso é muito interessante. Separado de Deus e de todos pelo pecado. Pense comigo, lembre quando nós pregamos sobre o leproso. O leproso era alguém que não podia ter comunhão com Deus, achegar-se ao templo, não podia conviver com seus familiares. E o paralítico era alguém que estava totalmente inutilizado. E nós consideramos aqui essa paralisia, destacando o fato do perdão dos pecados. Quem fez isso foi o próprio Cristo. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, veja que isso não é algo apenas de uma percepção minha. Não, é o Senhor Jesus que diz isso. Versículo 17, nós temos a proposição, a ideia, que nos é transmitida aqui, na seleção que o Espírito faz, em nos apresentar a cura do leproso, a cura do paralítico, e na sequência a conversão de Mateus. Ele diz no versículo 17, os sãos não precisam de médico. E sim quem? Os doentes. Jesus está falando da doença, apontando para a doença maior que é o pecado. A lepra espiritual, a paralisia espiritual. Muito pior do que o mal que acomete o nosso corpo, é o mal que acomete a nossa alma. Então, os sinais são selecionados aqui pelos evangelistas, conduzidos pela inspiração divina, visando nos transmitir essas benditas verdades eternas. Ou seja, de que Cristo veio para curar os doentes. É por isso que você vai ver o profeta Isaías dizer que ele levou sobre si as nossas o quê? Enfermidades. Interessante isso. E alguns interpretam isso de forma equivocada, achando que isso significa que não teremos mais nenhuma doença nessa realidade temporal do nosso corpo, que ainda sofre com os males do pecado. Mas o fato é que o mal maior, nós podemos assim considerar como a Escritura considera. Jesus fala que veio curar os doentes. Curá-los de quê? Do pecado. Esse é o mal maior. Lembra quando ele fala para os discípulos, não tem mais os que podem matar o quê? O corpo. Mas não podem fazer nada contra a alma. Temei aquele que pode lançar no inferno alma e corpo. Então, Jesus mesmo, ele conclui essa parte para nós aqui, nessa expressão, nessa sua fala, de que ele não veio para os sãos, e sim para os doentes. E o paralelo é que aqueles que se consideram sãos, são os que aos seus olhos são justos. E aqueles que se percebem doentes, são aqueles que se percebem de fato pecadores. É isso que ele diz, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Outros evangelhos ainda dizem ao arrependimento. Como se dá essa cura maravilhosa? É isso que eu quero ver. A cura que acontece com o leproso, que nós não sabemos o nome, e o paralítico, que nós não sabemos o nome, ela encontra uma identidade numa pessoa chamada Levi. É por isso que Marcos aqui delineia isso para nós. E veja o que nos diz o Evangelho de Marcos capítulo 2, versículo 13 e 14. Jesus, mais uma vez, vai para junto do mar, e uma multidão segue. E ele continua fazendo o que disse que veio fazer, é ensinar. Isso é muito belo, nós já poderíamos aqui observar que a cura vem pelo magistério do mestre, a palavra que procede da sua boca. Lembra quando o servo, de fato, o centurião pediu a cura do servo, ele disse, basta uma palavra tua e o meu servo sarará. É pela boca de Cristo que nós somos curados. Seu ministério avança no ensino, multidões o cercam. E ele vai passando. Ele ia passando. Isso é muito belo, isso aqui eu vejo de forma muito, muito poética, sabe? Quando ia passando,
viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. Ele viu a Levi, ele ia passando, filho de Alfeu, sentado na coletoria. O que nós aprendemos da cura que o Senhor opera em nossa alma é que Ele nos busca e nos encontra onde quer que nós estejamos. O que quer que possamos estar fazendo, Ele nos vê e Ele vem até nós. Levi, Mateus, enfim, estava vivendo ali a sua vida. E Jesus foi ao encontro dele. De fato, nós aprendemos de toda a Escritura que a salvação é primariamente um movimento divino em nossa direção. Equivocadamente, você pode até ter ouvido, nos seus os primeiros acordes do Evangelho que chegaram aos seus ouvidos, que você estava tendo uma decisão a princípio por Cristo. Mas a sua decisão por Cristo já é resultado de Ele haver decidido lhe encontrar onde você estava. Nós aprendemos das Sagradas Escrituras, de acordo com Jonas capítulo 2, versículo 9, que ao Senhor pertence a salvação. E que o homem se encontra totalmente inutilizado e impossibilitado de se voltar para Ele. O apóstolo Paulo diz isso para nós na Epístola aos Efésios, os irmãos conhecem o texto, no capítulo 2, quando ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, resolveu passar por onde você estava, assentado na sua miséria, com os seus projetos, com os seus ideais, com o seu estilo de vida, com a sua promiscuidade, com a sua permissividade. Ele olhou para você e disse: você é meu. Você estava distante, você não cogitava de Deus. Eu não cogitava de Deus. É muito belo porque a mensagem do Evangelho é Deus vindo ao nosso encontro. Lucas capítulo 19, versículo 10, irmãos podem ver, no Evangelho de Lucas, em que outro publicano é salvo, no caso Zaqueu, né? Jesus conclui de forma semelhante a lição desse texto aqui, desse acontecimento, do relato que acontece com a vida de Zaqueu ao encontrar-se com Jesus. No versículo 10 é que o Filho do Homem, Jesus fala, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus não deu e nem dá a viagem perdida. Pelo contrário, Ele nos encontra em nossos projetos pecaminosos e cessa a iniquidade prevalecente em nossos corações. É isso que acontece. Irmãos, a conversão, o encontro de Cristo até nós, é uma mudança radical da nossa vida. Levi era um homem desprezado e odiado pelos seus compatriotas. Por quê? Ele era um coletor de impostos. Ele era um judeu que ajudava a Roma a expoliar o seu próprio povo. Era visto como um traidor, um covarde. Levi vivia a semelhança de uma ave de rapina. Ele predava e consumia os lares de seus irmãos com taxas injustas e lucros exorbitantes. Ele aumentava o seu patrimônio às custas do definhar de muitos lares em Israel. E ele estava ali, enganando, e como diz a Escritura, o quê? Sendo enganado. Que covardia, né? Levi, por isso que o texto é muito impactante. E isso nos traz a ideia do impacto do que foi Cristo tocar no leproso. Tocar no leproso era tocar num pária, em alguém que era imundo, alguém que tinha que estar isolado. Assim era Mateus. Um homem que ninguém queria próximo de si. Um homem totalmente inutilizado pelo seu pecado. Mas foi ali, naquela coletoria, foi ali, né? Foi lá naquele bar,
Foi lá naquele ambiente, naquele antro de prostituição, que Cristo passou e tirou você de lá. Você não perguntava por Deus. Levi estava aqui enriquecendo, crescendo financeiramente. Uma coletoria ali, como nós vemos, às margens, né, do mar da Galileia, era algo muito lucrativo. O fato é que o Senhor foi ao seu encontro, o viu e o salvou. Então, veja, isso apresenta para nós o que Marcos e o que o cenário do evangelista quer nos transmitir aqui. Pessoas imundas, pessoas inutilizadas, a semelhança do leproso e do paralítico, são essas que Cristo busca e se revela para elas com grande salvação. João capítulo 15, verso 16, Jesus fala isso, e eu creio que quando ele falou isso e Mateus ouviu, ele entendeu muito bem. Não foste vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades, dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Irmãos, não importa, você que está aqui essa noite, que não conhece a Cristo também, não importa quão grande seja o seu pecado, não importa quão terríveis sejam suas trevas. Talvez você seja um pária na sociedade, odiado até mesmo pelos seus. Você vê quando a pessoa ela vive uma vida tão destroçada. A gente vê muito isso nessa questão das drogas hoje, né? Pessoas que são dependentes químicos, né? E aquela pessoa tomada pelo vício, enfim, em drogas pesadas, o crack, enfim, cocaína, seja o que for. E o lar é totalmente destruído, pai e mãe ficam realmente arrasados, a economia da casa é arrasada, não há mais confiança, não há mais harmonia. Hoje o Senhor pode ir aonde você está e levantar você da ruína e da miséria do pecado. Isso é muito maravilhoso, irmãos, porque é isso que o Evangelho quer nos transmitir, o ensino da palavra de Deus. Jesus vai passando. E quem sabe Ele passando aqui essa noite não seja o momento em que Ele te chama pelo teu nome. Não é? Isso é maravilhoso. E nós que fomos alcançados pelo Evangelho, devemos louvar ao Senhor, porque fomos alcançados por tão grande salvação. Aquele que nos amou tanto, que nos salvou de tão grande condenação, não nos deixará nos momentos mais sombrios de nossa caminhada cristã. Eu creio que aqui está o consolo para nós ao ouvirmos o Evangelho. Não existirá situação pior do que aquela da qual Deus lhe tirou. E por pior que seja o momento que você enfrente como crente, o Senhor pode, mais uma vez essa noite, passar por você e lhe restaurar a vida de comunhão com Ele. Volta comigo para Marcos capítulo 2, vejam. Em primeiro lugar, o Senhor busca, e de fato nos busca onde quer que nos encontremos. E Ele rompe nossas trevas mediante a sua palavra. Marcos 2, versículo número 14, o texto diz que o Senhor viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Somente Deus cria e sustenta todas as coisas pela sua palavra. Como o Senhor transforma a vida de Levi? Pela palavra da sua boca. Interessante, né? Jesus, nesse momento, não faz nenhum sinal, nenhum milagre. Mas eu imagino os olhos de Cristo nos olhos de Levi. Eu imagino o Senhor abrindo a sua boca, olhando para ele e dizendo: segue-me. Irmãos, isso aqui não é algo comum. Ele converte, ele rompe as trevas de Levi pela palavra da sua boca. Ele apenas falou e assim se fez. E isso nos faz lembrar que Ele é Deus. Unicamente quem fala e assim acontece é Deus. Irmãos, aqui estava um homem em seu ambiente de trabalho. Trabalho esse que definia a sua vida. Muitos eram com certeza os seus compromissos, as alianças, os negócios e as responsabilidades que Levi tinha. A gente lê o texto, às vezes não para pensar.
Com certeza ele tinha prestação de contas, ele tinha gente que ia pagar, ele tinha anotações de gente que ainda estava devendo, ele tinha gente que parcelou imposto, ele tinha gente ali que estava atrasado, enfim, ele sabia de tudo isso. E tudo isso, claro, um vislumbre de lucro para ele e de compromisso com pessoas que estavam sobre ele. Mas no momento em que a voz de Cristo ecoa verdadeiramente no coração de um homem e de uma mulher, nada mais importa. Nada mais importa. Deus falou e tudo mudou. Tudo se tornou sem sentido. Apenas aquela voz agora lhe importava. Segue-me. Louvado seja Deus por isso. Eu sempre me comovo muito com passagens como essa, porque eu creio que todo crente tem essa experiência realmente na caminhada cristã. E eu lembro da minha vida antes de Cristo, de como eu estava em um ambiente totalmente insalubre, totalmente distante da vontade de Deus, e como a voz de Cristo ecoou no meu coração, e tudo ali à minha volta se tornou sem sentido. Quando Cristo de Deus fala, nada mais importa. E o que é maravilhoso aqui nós considerarmos, eu sempre tenho chamado a atenção à igreja para isso, é que Cristo não explica nada para ele. Não é interessante isso, né? Não há explicação. Levi, posso falar contigo? Quem é o Senhor? Não, eu sou Jesus de Nazaré. Eu estou saindo em 15 minutos para o almoço. A gente pode conversar e você me diz o que é que você quer. Tá bom, eu queria te fazer uma proposta. Não. Ele não explica. Ele apenas ordena. E assim é a salvação. Cristo não chega até nós dando razões pelas quais devamos segui-lo. Mas sendo Deus e sendo nosso Criador, Ele diz, agora você é meu, além de direito de criação, por direito de redenção. Venha! E assim se dá a nossa salvação. Ou seja, a graça irresistível, ela nos captura em laços de amor. E assim cessa a fome e a sede, pois ficamos fartos, ficamos alimentados, ficamos plenos, ficamos supridos, somem os medos, somem as dúvidas, tudo agora faz sentido, porque o amado da nossa alma se apresentou a nós. Isso é salvação. Interessante que ninguém é salvo, né, porque questões teológicas são explicadas diante da pessoa. Mas a revelação de quem Cristo é, o descortinar-se, ou seja, Deus abre os olhos do homem e se apresenta. E o homem então é salvo pela palavra que procede da sua boca. 1 Pedro capítulo 1, Pedro vai usar um termo, e essas expressões usadas por Pedro aqui, elas são a base, né? De fato é o versículo base para o livro de Jonathan Edwards, muito conhecido, As Afeições Religiosas. E esse texto é o qual ele inicia a sua argumentação de que a religião é a afeição, de que as nossas afeições são capturadas, nosso coração é enternecido. 1 Pedro 1, versículo 8, Pedro diz assim, a quem, não havendo visto, amais. Veja só, Levi viu, né? Mas o que é a experiência majoritária da igreja é a quem, não havendo visto, amais. Embora nós saibamos também que apenas ver Cristo os fariseus também viram, mas sim, o que nós destacamos aqui como salvação é a visão espiritual. No qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. A alegria indizível e cheia de glória nos engolfa, de modo que ficamos como quem sonha. Não é por isso que não é tão gostoso estar perto de um novo convertido, não é? Aquela pessoa chega para você e está feliz, está alegre com a Bíblia, está alegre com a oração, está alegre com a igreja. Amém. É porque ela está tomada pela visão de Cristo. Claro que o nosso dever como crentes é nutrir essa chama, mediante o conhecimento do Evangelho, que se torna mais apurado na caminhada cristã. Mas, lamentavelmente, a gente negligencia isso, que é o que Cristo vai chamar a atenção da igreja de Éfeso, né, ao ponto de dizer que tem contra eles o fato de eles terem deixado o primeiro amor. E é bem verdade
que no decorrer da caminhada nós crescemos em graça e no conhecimento. 2 Pedro 3,18 diz isso. Com certeza Mateus, ele teve muitas dúvidas que foram sanadas conforme sua relação com o mestre crescia. Mas o segue-me do mestre continuou sendo o comando para todo o seu viver. Você lembra que Paulo, no final da vida dele, ele diz assim: eu sei em quem tenho o quê? Crido. Então, crente, irmãos, aconteça o que acontecer. Dúvidas o acometem, enfermidades podem acometê-lo, doenças as mais variadas, problemas financeiros, lutas na igreja, lutas no lar, lutas por dentro, lutas por fora. Ele pensa que não vai mais aguentar, mas lá no fundo, no âmago da sua alma, ele diz constantemente: eu sei que Cristo me salvou. O segue-me não deixa de ecoar no seu coração. Basta uma palavra apenas para que a tua vida mude essa noite. É só Jesus passando por você, né? De repente ele diz: venha. Que beleza o desmanchar da alma em adoração no conhecimento de Deus na face de Cristo. Esse é o nosso Deus. Ele salva apenas com uma palavra. Ele transforma todas as coisas apenas com uma palavra. Essa é a graça vencedora. Esse é o chamado eficaz. Essa é a palavra bendita. Continue ela determinando todo o nosso viver. Volta comigo para Marcos capítulo 2. Nós estamos considerando aqui, lembra, que Jesus veio para os doentes. Nós vimos isso, dois sinais que Cristo, Marcos registra, a lepra e a cura de um homem paralítico, e nós vemos isso na vida de Mateus especificamente. Um homem, né, como pária da sociedade, imundo, sem poder ter comunhão com Deus nem com o seu próximo, paralisado, inutilizado em sua vida de pecado. Cristo chega para ele e o cura, o busca e o cura, e isso se dá mediante a palavra da sua boca. E essa palavra não apenas o transforma, mas também o capacita. Marcos capítulo 2, veja o versículo 14, o texto diz que ele se levantou e o seguiu. E aqui é evidente, é intencional o que Marcos está fazendo. Lembra que quando Jesus fala no versículo 11, veja, do capítulo 2, ele diz: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou. E no versículo 14 diz: ele se levantou e o seguiu. Levi se levanta à semelhança do paralítico e o segue. A palavra de Cristo rompe os grilhões da escravidão. Levi se levanta. Levi consegue ver outra vida além daquela. Levi consegue ter esperança. Ele segue a Cristo. Nós vimos a princípio que a salvação é Deus operando em nós. Agora nós o vemos operando conosco. Ou seja, a palavra que me atinge é a palavra que me capacita. Ele diz: segue-me, então eu seguirei. O homem vivificado pela palavra agora pode obedecer. Filipenses capítulo 2, né? Nós estamos considerando isso na vida de Mateus e doutrinariamente também. Veja, Paulo diz, escrevendo à igreja de Filipos, irmãos conhecem o texto, Filipenses capítulo 2. Verso 12. Agora, pois, ó amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o quê? Querer, como o quê? Realizar. Ele traz vida a Levi, e dá a Levi, mediante a sua vida, a capacidade de obedecer. Quantas e quantas vezes o homem se encontra em tristeza e amargura, mas nada pode fazer para mudar tal situação. Todo homem, irmão, sofre com a culpa e a sentença de condenação que paira sobre a sua cabeça. Todos nós que estamos aqui, sem exceção de ninguém, não me diga que isso não é verdade.
você sente culpa, você sente medo, você se sente inseguro, você não tem paz. Embora você queira calar a sua consciência, você não consegue. Por quê? Porque paira sobre sua cabeça a sentença de condenação. Nos momentos de maior felicidade, nas maiores conquistas e nos maiores prazeres que você possa ter, o aguilhão da morte chega e lhe abate e o escraviza no medo a ponto de paralisá-lo. Sua juventude vai passar, seu dinheiro vai acabar, sua saúde vai findar. Todos a quem você ama, à sua volta, irão morrer. E tudo isso traz peso que lhe paralisa. Somente quando Cristo fala conosco é que nós temos vida e vida com abundância. Pode observar isso. Só o crente vive bem, só o crente morre bem. A angústia que acontece no coração de todo homem, o Salmo 14, o Salmo 53 dizem isso para nós, é exatamente essa tentativa de calar a voz de Deus dentro de si. Diz o insensato no seu coração. O que é que eles dizem? Não há Deus. Por que ele está preocupado em dizer que não há Deus? Porque há um Deus, você sabe disso. E Ele está denunciando, despindo você essa noite. Só esse Deus pode mudar a sua vida. Nada pode mudar a sua sorte. Louvado seja Deus pela palavra do seu poder, porque ela pode capacitá-lo. E nessa noite, seja você o mais miserável dos pecadores, Ele pode lhe infundir graça, vida, para que você o siga. A vida de obediência, a palavra de Cristo, caracteriza o homem que experimentou e experimenta o seu poder. Então, é exatamente isso. Não é uma questão apenas de você ter uma ideia positiva acerca de Cristo. Não é isso que acontece com Levi. É o fato de agora os meus passos serem definidos pelos passos dele. A ideia dele dizer, segue-me, é que você não vai mais definir o seu caminhar, mas você vai seguir as pisadas daquele que vai à sua frente, que é Cristo Jesus nosso Senhor. Nós podemos sim agora segui-lo, podemos sim agora obedecê-lo, pois seu evangelho, de fato, é o poder de Deus, é o seu poder para a nossa salvação. Não há dúvida que, ao segui-lo, você foi por ele vivificado. Então não há quem de fato tenha um encontro com Cristo e permaneça nos seus caminhos, permaneça na sua vida. Lembra aquela ideia que surgiu, acho que foi na década de 90, para o final, não sei onde eu conheci, foi no começo mesmo da década de 90, a ideia de que existia pessoas que eram salvas, mas não eram libertas. Elas continuavam vivendo nas práticas dos seus pecados e criaram o termo utilizado equivocadamente, pautado em 1 Coríntios 3, como crente carnal. Né? E com isso criaram pessoas que tinham a Cristo como Salvador, mas não tinham a Cristo como seu Senhor. Não existe isso. A quem Cristo salva, a esse Ele domina. A esse Ele capacita para seguir os seus passos. Volta comigo para Marcos capítulo 2. Os versículos finais do 15 ao 17, nós vimos o 17 como o arremate do próprio Cristo dizendo, os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Mas no versículo 15 e 16 acontece algo muito interessante aqui. Nós vimos que Cristo nos busca onde quer que nos encontremos, que Ele rompe as nossas trevas mediante a sua palavra e que essa palavra nos capacita à obediência. E aí nós passamos a viver. De fato, Ele nos chama a uma doce comunhão com Ele. Eu quero que você perceba isso, que o texto diz assim, achando-se Jesus à mesa. Isso é muito maravilhoso. Na casa de Levi, estavam juntamente com Ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Não é porque os publicanos não fossem pecadores. Pecadores aqui eram pessoas que não seguiam as leis de Moisés, os ritos de purificação, e eram vistos, definidos pelos escribas e fariseus como pecadores. Eles não seguem os preceitos da lei. Publicano nem se fala, né? Então eram pessoas que caminhavam ali, mas criam no Deus verdadeiro, mas não estavam se detendo nas minúcias da lei, e eram caracterizados, chamados de pecadores. O que é interessante aqui, era um grande número
de pecadores que seguiam a Cristo aqui, publicanos pecadores. Outros textos dizem que Levi deu um grande banquete. O fato é que, quando nós somos chamados por Cristo, nós queremos agora nos sentar com Ele, comer com Ele, beber com Ele. Não é isso? Hoje nós teremos a ministração da ceia e é um reflexo disso. De quem você gosta, você quer a sua mesa. Não é isso? Você não chama todo mundo para a sua casa, somente as pessoas que lhe são mais próximas. Tudo bem, como irmãos, a gente pode em algum momento, né? Não é problema, não estou querendo dizer que isso também não seja importante. Você convidar alguém, as reuniões de PGs, a gente procura estreitar os laços. Mas quando você monta uma mesa, você pensa em alguém. Você pensa em pessoas mais próximas a você. Levi agora quer o quê? Jesus, senta comigo. Jesus, come comigo. Jesus, bebe comigo. Lembra que os discípulos do caminho de Emaús, quando vão caminhando com ele, e ele faz menção de passar o caminho, né? E passar direto, ele constrange, ele fica conosco. É tão bom. É tão bom. Eu creio que por essa razão, Jesus fala que no grande dia muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão aonde? À mesa, com Abraão, Isaque e Jacó. O fato é que Levi, aqui, né, ele entende isso, ele quer o Senhor perto dele. Que beleza é o Santo Evangelho e quão gracioso e amoroso é o nosso Salvador. Já seria glorioso o fato de sermos salvos, mas ele vai mais além e nos faz família de Deus, mediante a adoção de filhos no seu Santo Filho. A ideia de sentar à mesa, a ideia de comer, mesmo sob a crítica dos adversários, mostra a condescendência e o amor de Cristo. Romanos capítulo 8, textos, os irmãos conhecem, veja, o apóstolo Paulo nos diz isso. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 8. Poderíamos aqui também citar João, de fato eu vou citar já, registrei aqui para nós também. Mas Romanos 8,15, Paulo diz: por que não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados? Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos o quê? Abba, Abba, Pai. O que é isso? O Deus Todo-Poderoso, Ele se relaciona conosco, Ele condescende. Levi está tão feliz, com tão grande salvação, que oferece esse banquete. E tem como convidado de honra o sublime Filho do Altíssimo. Cristo se assenta com ele e seus convidados, demonstrando misericórdia e condescendência. Assim é o nosso Salvador. Ele não se envergonha de nós. Hebreus capítulo 2, veja, mencionei esse texto, fiz essa alusão. Hebreus 2, versículo número 11, está escrito. Hebreus capítulo 2. Ele diz no verso 11: pois tanto que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar o quê? Irmãos, ele não se envergonha. Interessante como nós somos tão legalistas, né? Eu estava falando isso hoje, já comentei, meditando nesse texto, conversei com alguns irmãos. Jesus, ele seria censurado por nós. Eu fico com medo, às vezes, se nós não parecemos muito com os escribas e os fariseus quanto a isso aí. Sabe? Porque, primeiro, Levi está alegre, está seguindo a Cristo, né? Os olhos do povo ali. Como é que um homem desse, era um rabino, um mestre, anda com gente dessa natureza aí, dessa marca? Né? Vamos usar um termo aqui no céu, um bandido deste marca maior, traidor. Aí Levi faz um banquete. Com que dinheiro Levi faz esse banquete, hein? Com o dinheiro das extorsões e do dinheiro que ele pegou do povo. E Jesus, não vou participar desse banquete não, porque esse dinheiro aí é fruto de roubo. Aceite não. Nós somos assim. Mas Deus não é. Interessante isso, né? Jesus olha para Zaqueu, maioral dos publicanos, e diz: hoje me convém pousar onde?
tua casa, casa construída com dinheiro alheio. Meu Deus, como a gente precisa aprender do Evangelho, sabe? Como a gente precisa aprender de Cristo. Né? Jesus sabia que as coisas na vida do homem, de uma mulher, não se resolvem assim. A dinâmica da vida leva tempo, mas o tempo, o poder e a graça atuariam na vida dele e o transformariam totalmente. Os primeiros anos de ministério, né, gente, como pastor, eu me lembro, o negócio era, sabe? Pescoço para baixo era canela. Irmão, isso, pastor, é assim. Isso, pastor, se quiser. Aí quando a gente começa a ver os nossos pecados, a gente começa a ver que a nossa vida, a gente começa a ver a misericórdia nos evangelhos, a misericórdia de Cristo, a gente vai aprendendo a lidar, principalmente com os pecados do nosso coração. O fato é que Cristo é Deus, Deus homem, Ele condescende, Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Por isso que João vai dizer, na sua primeira epístola, no capítulo 3, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. E lembra que a interjeição ali, a gente passa direto, né? Mas vejam, olhem. Quão preciosa é a presença do nosso Deus conosco, que sublime amor em estar conosco, o Emanuel. Não há gozo maior, não há deleite maior. Jesus. Por isso que Apocalipse ali 3:20, né? Se não me falha a minha memória, eis que estou à porta e o quê? O pessoal, primariamente, aquilo ali, tudo bem, eu já vi pessoas pregarem, chamando pecadores ao arrependimento, mas primariamente é um texto para o crente. Ei, estou do lado de fora, tu está tão bom que tu esqueceu de mim aqui fora. Abre a porta, se tu abrir, nós vamos comer juntos, eu cearei contigo, tu ceará comigo, vai ser bom, rapaz. Nós aprendemos a fechar a porta e deixar Cristo do lado de fora, com o nosso legalismo, com a nossa religiosidade, que não reflete Cristo, Deus em glória, Deus em carne, Deus humilde. Ele disse, abre a porta. Por outro lado, e aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos, acontece um burburinho, uma reclamação, a nossa linguagem hoje, né? Um zum, zum, zum. E olha o que acontece aqui, Marcos 2, volta comigo, no versículo 16, os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos. Geralmente, quem quer causar o mal, ele vai semeando um por um. É assim? A pessoa chegar para você assim, será que isso aí está certo? Será que isso aí é bom? Abra do olho. Olha como é que agiam aqui os escribas aqui. Ei, parece até que querem entender, querem ajudar, ou estão com uma boa intenção, mas não. Ei, por que come e bebe, o teu mestre come e bebe com os publicanos e pecadores? Eles queriam trazer um mal-estar naquela atitude de Cristo, diante dos seus discípulos, diante do próprio Levi. Lembra que acontece algo parecido com Pedro, em Gálatas, registrado por Paulo, quando Pedro, por conta do medo da circuncisão, ele dissimula. E ele deixa de comer com os irmãos gentios, porque chegou a comitiva de Jerusalém. E aí Paulo repreende porque ele estava dissimulando, preocupado com o que as pessoas iam dizer. Os sãos, entre aspas, né? Os sãos se escandalizam e se incomodam, porque não veem e nem compreendem o agir divino. Irmãos, é sempre assim, guarde isso. Todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerão o quê? Perseguição. 2 Timóteo 3,12, o apóstolo Paulo diz isso. Não tem por onde. Cristo vai até você, lhe resgata do pecado mediante a sua palavra, pela sua palavra o capacita a segui-lo, você passa a ter comunhão com Ele, você passa a ter Ele à sua mesa, na leitura da sua Bíblia, na sua oração, na sua vida, e a sua espiritualidade começa a incomodar os sãos que estão dentro da igreja e não conseguiram ainda enxergar a misericórdia e a podridão dos seus pecados. Isso é relatado para nós, na parábola do filho pródigo. Quando ele volta, depois de ter gastado todos os bens, o filho mais velho, olha aí, um bicho desse,
gastou teus bens, fez tudo de errado, tu vai dar um banquete para ele, um banquete. Nunca mandou matar nem um capote aqui para mim. É um bezerro cevado. Um camarada desse. Meu filho, tudo que eu tenho, né? Irmãos, é impressionante. A comunhão com Cristo incomoda os crentes nominais. É impressionante. O mundo não. Quem está aí no bairro do Serginho, aí do lado? O Serginho aí. Serginho é gente boa. Orar por ele. Quem está aí no bairro do Serginho não está fazendo nada aqui com a gente, não. Comparado a muito lugar, até decente, né? Tem muitas lugares, já pensou que esse paredão, né? Graças a Deus abençoe. E salve. Esse povo aí não... Quem causa problema para a gente são os crentes nominais, os sãos. Os que não precisam de Cristo são bons demais. São corretos demais, são justos demais. Essas pessoas são as pessoas que trazem entrave ao Evangelho. É quando a gente está cantando, adorando e tudo, hein? Tão piedoso, tão piedosa, crente que belisca a parede, né? Depois explica o que significa isso, né? Piada mais interna. Mas eles se incomodam, né? E essa oposição, irmãos, como a gente falou aqui, sempre vem dos que afirmam servir a Deus. Sempre. É impressionante como a intimidade com Deus desperta antagonismo por parte daqueles que são os especialistas da lei. Porque ele está lidando com o texto, ele está lidando com a teologia, ele está lidando com o conhecimento teológico, mas aquilo ali é igual a madeira molhada, não pega fogo para ele. Aí chega um camarada todo quebrado, nó cego, uma vida miserável, entra na igreja, levanta as mãos e diz: Senhor, eu te amo. O fogo queima. A alegria no coração. Aí a pessoa diz: isso aí é só fogo de palha. Não é? É sempre incômodo a relação de amor e devoção dos fiéis, aqueles que conhecem apenas os contornos da verdade. É sempre incômodo a relação de amor e devoção dos fiéis àqueles que conhecem apenas os contornos da verdade. Sempre incomoda. Jesus ia para a casa dele. Está se achando. Amar ao Senhor, irmãos, é um deleite vivido em cenário de oposição. Interessante isso. E não vai ser diferente, irmãos. Há 2000 anos não é diferente, nem vai ser. Eu sofro muitas vezes pela minha ingenuidade. A gente vai aprendendo com o tempo mais, mas já sofri mais e a gente continua sofrendo um pouco. Mas amar o Senhor é um deleite vivenciado em cenário de oposição. Sempre. Sempre. Caim matou Abel. Né? Esaú foi a perturbação de Jacó. E por aí vai. Saul foi a pedra na vida de Davi. E você vai seguindo a Escritura, observando. Sempre incomoda. O adversário sempre se incomoda com os que abrem sua vida, abrem sua casa em amor ao Rei dos Reis. Porém, isso jamais impedirá a manifestação do Rei em amor, nem tolerará o gozo em nossas almas. É isso que nós temos que observar. Então, Jesus ouve aquilo ali, Jesus como, né, aqui claro, refletindo o amor do Pai, ele toma a frente para defender, né, os discípulos, ele diz, os sãos, versículo 17, não precisam de médico. Vocês estão bem, toquem a vida de vocês, com a religião de vocês, vivam aí, vocês não precisam de mim. E sim os doentes, eu não vim chamar justos, e sim pecadores, porque de fato não tem justo, só tem pecadores. Irmãos, o pecado nos afastou de Deus, nos tornando impuros, à semelhança do leproso. E dessa forma, ficamos impossibilitados de ter comunhão com Ele e com o nosso próximo. A lepra fazia isso. A pessoa não podia ter comunhão com Deus nem com o próximo. Não apenas isso, mas o pecado inutiliza o homem, paralisando-o totalmente.
anulando qualquer possibilidade de mudança de vida, a semelhança do paralítico. Cristo veio buscar e salvar o perdido. Mediante sua palavra, Ele nos capacita à obediência e nos coloca em comunhão com Ele mesmo, em um ambiente ainda hostil, mas nunca ausente do seu amor. Louvado seja Deus por tão grande salvação. Amém? Graças damos ao Senhor pela sua palavra, pelo Santo Evangelho. Tu rompeu as nossas trevas. Tu nos deu a palavra da vida. E ela se apropriou de nós, nunca mais conseguimos nos apartar dela. Louvado seja Deus por isso. Antagonismo, oposição, sempre existirão. Mas ajuda-nos a te adorar. Mesmo com aqueles que se acham tão sãos, tão puros. Não deixe nos importarmos com isso, mas continuarmos enxergando os nossos pecados. Somos pecadores. E aí sim receberemos o cuidado do Mestre, do médico de almas, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças te damos, Pai, por tudo, em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.